Conexão Ciência. Olá, meu nome é Delton Aparecido Felipe, sou professor na Universidade Estadual de Maringá e antes de falar da minha trajetória, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Sou um homem negro, de pele escura, cabelo cortado baixinho, com cavanhaque também baixinho. Falar sobre o Delton e sua trajetória é pensar um guri que é fruto de uma educação pública, né? É fruto de uma educação que perpassou quase toda a vida pela escola pública, mas também de uma educação não escolar estabelecido por uma mãe solo. Eu venho de uma família com parcos recursos, como quase todas as famílias negras no Brasil, de uma mãe negra, uma mãe solo, que batalhou muito. Inclusive, boa parte da trajetória dela foi trabalhando como boia fria. E foi assim que boa parte da vida minha mãe me criou, sempre dizendo que a educação era fundamental. Eu entrei na escola, no ensino fundamental, já com 8 anos de idade, porque eu só consegui entrar no primeiro ano, quando meu irmão pôde fazer o pré. A minha formação escolar, toda ela deu no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Mariluz, que é uma cidadezinha com 8 mil habitantes, e essa formação foi uma formação que num primeiro momento eu entendia que a escola poderia ser um espaço de acolhimento, um espaço em que eu poderia aprender novas coisas, mas para além disso, a escola sim, sempre foi um espaço de acolhimento, mas foi na escola que eu também vivenciei as situações mais tensas da minha vida, como por exemplo, constatar que a minha cor da pele era um elemento de diferenciação para a desigualdade, ou seja, a cor da minha pele como elemento em que as outras crianças e por muitas vezes professores entendia que eu era menos inteligente ou mais bagunceiro ou tinha menos capacidade pela cor da minha pele. Lógico, uma criança ter que lidar com isso e pensar isso, ela não vai pensar, principalmente há mais de 30 anos atrás, ela não vai pensar isso sobre a chave do racismo num primeiro momento, mas ela vai entender que tem alguma coisa errado com ela. Então, um dos elementos essenciais foi encontrar no decorrer da minha trajetória escolar professores e professoras que acreditassem em mim, que desenvolvessem em mim a esperança de seguir. E aí é nesse caminho que, entre os vários professores e professoras que eu encontrei, é fundamental chamar a atenção para a professora Aurora. A professora Aurora era uma professora de língua portuguesa, que foi a primeira professora, tive aula com ela na época, no 5º, 6º e 7º ano, e que ela disse que eu poderia ir para a universidade. Foi aí que ir para a universidade se tornou uma possibilidade, inclusive a fala dela e uma visita no campus da Universidade Estadual de Londrina, que eu fiz ali pelo idos de 1996-97. Isso fez com que então eu começasse a pensar na universidade como possível, mas também sabia que na realidade que eu estava, que era uma realidade de uma educação numa cidade do interior, numa escola pública, numa cidade do interior, com muitas dificuldades, E essas dificuldades que envolvem as escolas mais periféricas, eu tinha que buscar uma estrutura para entrar na universidade. Foi aí que num determinado momento, já no ensino médio, na metade do ensino médio, eu concorri uma bolsa para ir para um colégio particular, consegui essa bolsa, e comecei a estudar nesse colégio com o intuito, já no terceirão, com o intuito de ir para a universidade. E é fundamental lembrar que esse conseguir essa bolsa tem a ver com esforço, mas tem a ver com oportunidades que a minha mãe me dava quando ela trabalhava e me permitia estudar e muitas vezes não ter que trabalhar para não levar o trabalho junto com o estudo. Então, aqui não estou, de certa forma, falando isso para simplesmente falar do mérito, mas entender que o mérito só faz sentido
dividido quando as pessoas têm as mesmas oportunidades, que é o que não acontece no Brasil. Tive a oportunidade de prestar vestibular em algumas universidades, com aprovação em todas elas, e acabei optando em vir fazer História na Universidade Estadual de Maringá. Por quê? Porque com os professores, se eu encontrei alguns professores que faziam distinção e me tratavam com desigualdade por causa da cor da minha pele, uma desigualdade negativa, eu também encontrei muitos professores que potencializaram os meus sonhos. Então, ser docente, ser professor, para mim, é potencializar sonhos e potenciar possibilidades. É nesse intuito que eu venho para o curso de História da Universidade Estadual de Maringá, faço a graduação ali para o IDOS de 2003. Foi uma graduação que não foi muito fácil, já que eu tive que descobrir, inclusive, que a minha história não era narrada no curso de História. O curso de História, na época, tinha uma formação extremamente eurocêntrica e que só se reportava as pessoas negras a partir da chave da escravidão. Ou seja, eu era o descendente de escravo e não descendente de homens e mulheres que foram escravizados. Nessa trajetória, não me ver no curso quase me retirou dele, porque em muitos momentos eu pensei em desistir, já que as narrativas, muitas vezes trazidas nos textos, livros e discussões, eram narrativas que não falavam sobre mim. Felizmente, no decorrer dessa trajetória, encontrei algumas disciplinas e alguns professores que, mesmo com um currículo extremamente eurocentrado, foram pontos de fuga e demonstraram que existia uma literatura e uma história que fala também sobre outros povos, como a população negra, os povos indígenas, ou os africanos em diáspora, como eu, um chamado afro-brasileiro ou negro no Brasil. Isso, inclusive, desenvolveu em mim o sentido de fazer mestrado e doutorado, e aí nessa trajetória eu encontrei uma professora que é minha referência intelectual, mas acima de tudo é minha referência enquanto humano, que é a professora Tereza Teruya. Hoje é professora somente da pós-graduação da educação da Universidade Estadual de Maringá, e foi essa professora que me possibilitou fazer minha primeira iniciação científica e também me possibilitou, disse para mim que eu deveria fazer mestrado e deveria estudar história e cultura afro-brasileira, já que na época existia uma polêmica, uma discussão, o como ensinar história e cultura afro-brasileira nas escolas. E eu fui para o mestrado com esse intuito para discutir como se aprende e ensina história e cultura afro-brasileira. Discutir esse tema estava imbuído a mim que eu queria ouvir mais sobre a história do povo negro no Brasil e fora do Brasil, mas eu não queria ouvir somente sobre a escravidão. Eu queria ouvir sobre esse sujeito que foi escravizado. E qual a história desse sujeito antes dessa escravização? Quando ele deixou de ser escravizado? Quais foram as consequências dessa escravização? Como o Brasil lidou com esse sujeito? E foi nesse intuito, então, que eu construí uma trajetória, tanto no mestrado como no doutorado, no mestrado e doutorado em educação, na área de ensino, aprendizagem e formação de professores. Isso também me possibilitou ir para a docência, hoje eu estou na docência no ensino superior. Essa docência no ensino superior representa a possibilidade não só de ser professor universitário, mas também de produzir uma ciência acadêmica, mas uma ciência acadêmica que se preocupa com narrar e pensar a possibilidade de uma construção de uma ciência inclusiva, uma ciência que pensa a todos e todas, uma ciência também que seja significativo para cada criança negra e não negra que esteja adentrando na escola. Uma ciência também que, para além de reconhecer os efeitos do racismo no Brasil, ela constrói formas de reparação desse racismo e busca a valorização da população negra. Faz com que essa ciência também construa formas
políticas de inclusão de povos que muitas vezes não estiveram no espaço universitário, né? E é por isso que essa ciência produzida a partir de um olhar afrocentrado também é uma ciência que defende uma universidade inclusiva, uma universidade de todos, uma universidade que, se necessário, vai adotar cotas sociais, cotas raciais, cotas para as pessoas trans, cotas para as pessoas indígenas ou reserva de vagas, como vocês queiram. Então, nesse caminho, a minha trajetória, ela se faz numa trajetória que foi uma trajetória que, apesar de ter se deparado e ter vivenciado o racismo, também encontrou pessoas que estabelecem o acolhimento. Infelizmente, essas foram ações individuais. Hoje eu luto para que as ações de combate ao racismo seja institucionais. Então, o deltocientista é um deltocientista pesquisador, mas acima de tudo é uma pessoa engajada com uma pessoa comprometida com a mudança da realidade social, uma mudança que construa uma igualdade formal, uma igualdade material e uma igualdade simbólica. Só assim a gente vai conseguir fortalecer o Brasil a partir de um Estado democrático de direito para todos, inclusive reconhecendo as desigualdades históricas. Conexão Ciência.